A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao Ansiolítico da Fé. Meu nome é Letícia Pupi, estamos aqui mais um dia para tirar esse tempo de qualidade juntamente com o Senhor Jesus. Vencemos aí mais uma semana, hoje sexta-feira. Quantos que estão aí cansados da correria da semana inteira, né? Uns correndo atrás de trabalho, outros atrás de escola do filho, as coisas dentro de casa, né? E é uma correria muito grande durante a semana, mas nós temos que ter o coração grato, porque mais uma semana o Senhor guardou a nossa vida, guardou a nossa casa, nos sustentou nos momentos difíceis, e é motivo de adorar ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito por nós, amém? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é um prazer ter você aqui, para nós juntarmos a nossa fé, a nossa força, orarmos a Deus, ouvir Deus também falar conosco. É sempre um prazer ter você aqui. Deixe o seu like também, para que mais vidas venham a ser alcançadas e mais pessoas possam ouvir a palavra do Senhor e ser alcançada pelo Evangelho. Amém? Eu quero deixar uma palavra aqui para você, que se encontra em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 30. Creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Se você quiser acompanhar, se encontra em Marcos 5, a partir do versículo 30. E se você estiver bem cansado, já está deitado, ouça o que Deus tem para falar ao seu coração. Eu creio que Ele vai falar mais uma vez, Ele vai alimentar a sua alma, amém? Vamos ler? Diz assim: E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se à multidão e disse: Quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que a isso fizera. Então a mulher, que sabia que havia lhe tocado, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse-lhe: Filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada desse mal. Todo mundo conhece, ou grande parte das pessoas conhecem, a história da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, diz a palavra do Senhor, que ela já havia corrido em vários recursos para tentar se livrar desse mal. Imagine uma mulher sofrendo do seu fluxo durante 12 anos e gastando aquilo que ela tinha, talvez até o que ela não tinha, para poder ser curada. Mas como a fama de Jesus, ela corria muito longe de que Jesus curava os enfermos, Jesus curava cego ali na mesma hora, que Jesus salvava as pessoas ali através do Evangelho. Com certeza essa mulher, ela tinha ouvido falar do Senhor Jesus. Diz a palavra do Senhor que ela viu uma oportunidade, né? Provavelmente Jesus estava passando perto do ambiente que ela estava, ou ela soube, né, que Jesus passaria por determinado lugar e foi até ele. Mas a Bíblia nos fala que ela, vendo essa oportunidade, ela vendo Jesus ali próximo dela, ali além da sua fraqueza, porque você imagine uma mulher que há 12 anos tem um fluxo de sangue, você pode ter certeza que ela é uma mulher que ela sente fraqueza, ela não tem uma força estabilizada, o seu corpo está enfermo. E ali ela, mesmo com pouca força e vendo o tamanho daquela multidão, eu tenho certeza que no coração dela deve ter pensado: ou eu vou e me esforço para chegar até Jesus e realmente ver se eu consigo ser curada, ou eu não enfrento isso e vou continuar da mesma forma. E por aquela mulher estar 12 anos naquela situação, ela preferiu enfrentar. Talvez ela pensou comigo: talvez seja a última coisa que eu enfrente para poder ser curada. E aquela multidão aperta Jesus daqui, aperta Jesus dali, e ela ali humildemente, olha para você ver a fé dessa mulher. Todos que, se a fama de Jesus chegou até essa mulher, era dizendo o quê?
que Jesus ele curava cego, curava coxo, que Jesus libertava os endemoniados, mas ninguém falou para ela, em momento nenhum, que o vestido dele, a veste dele curava. Mas a fé dessa mulher foi tão grande, ela acreditou tanto que de Jesus saía poder, que ela pensou com ela, não precisa nem eu chamar a atenção dele e nem chamar a atenção da multidão aqui. Basta eu tocar nas vestes dele e eu vou ser curado. E aqui a gente aprende uma coisa muito importante. Às vezes, principalmente nos dias de hoje, eu vejo algumas pessoas que elas têm necessidade de mostrar que elas estão adorando a Deus, que elas estão no momento espiritual dela. Eu já vi diversas vezes pessoas se filmando, chorando na igreja. Às vezes, quando a câmera aparece, a pessoa fecha o olho, fala em línguas. Isso é uma coisa tão banal, porque você vê que essa mulher, ela nem chegou a cumprimentar Jesus, mas só pelo fato dela ser humilde, pelo fato de ela não querer aparecer, não querer se expor, apenas realmente estava querendo a sua cura, foi aí que ela mais chamou a atenção do mestre. Mas não foi algo proposital, foi através da humildade, da fé dela, que ela chamou a atenção do mestre. Todos nós na nossa vida temos um fluxo. Talvez você que está me ouvindo possa até mesmo ter uma enfermidade, né? E você tem um fluxo constante. Mas falando de forma geral, todos nós temos um fluxo dentro de nós que precisa ter um encontro com Jesus. Qual que é o seu fluxo? É um problema emocional? É um problema no seu casamento? É um desemprego? É um filho nas drogas? É a falta de paz no seu lar? Todos nós temos algo que precisa ter um encontro com Deus. E é incrível que, assim como essa mulher, nós também somos da mesma forma. Muitas das vezes nós contamos para o vizinho, nós contamos para o irmão, nós contamos para o parente, nós contamos para o prefeito, nós tentamos de várias formas, e aí a única solução é a última que a gente procura, que é Jesus Cristo. Eu quero dizer para você nesta noite que assim como essa mulher foi alcançada através da sua humildade, através da sua fé, se você crer também, você será alcançado pelo Senhor Jesus. Você será abençoado pelo Senhor Jesus. Você vai adquirir a cura do seu fluxo, não importa ele qual seja. Não importa qual é o seu problema. Talvez você esteja cansado até de ouvir isso em tantos devocionais, em tantas palavras, dentro da igreja. Não importa qual é o seu problema, mas preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Não importa qual é a sua dificuldade. E todos que falam isso, falam com certeza. Porque não existe nada que o Senhor Jesus não possa fazer. Ele faz tudo. Ele pode agir em qualquer área da sua vida. Às vezes nós temos uma péssima mania, né, de deixar Jesus trabalhar só em algumas áreas da nossa vida e outras a gente deixa ali no cantinho como se fosse o quartinho da bagunça. Fica ali, não, isso eu não quero mexer, isso não quero tocar, isso me fere, isso me traz más lembranças, isso ativa meus gatilhos. Mas Jesus, ele quer entrar em toda a sua vida. Digamos que a sua vida é uma casa, como realmente tem uma referência até bíblica, que é a nossa vida bíblica, que a nossa vida é uma casa. Deus, ele quer entrar em todos os cômodos da sua casa, na cozinha, no banheiro, no quarto, em todas as áreas da sua vida. O Senhor, ele quer entrar. O Senhor não quer que tenha um lugarzinho ali que ele não entre, que ele não, ele quer te curar por completo. Seja de problema emocional, seja de problema conjugal, seja do que for. O Senhor, ele quer acabar, cessar esse fluxo na sua vida. Essa mulher foi humilde, mas preste atenção, para essa mulher adquirir um milagre das mãos do Senhor Jesus, ela teve que romper aquela multidão. Mesmo com pouca força. E olha só a analogia. O que você tem que romper na sua vida, mesmo você estando com pouca força? Aquela mulher era pouca força física, mas a sua talvez seja espiritual.
Você já não está aguentando mais. Você já não tem orado mais. Você já não tem lido mais a palavra do Senhor. Você já não tem ido mais na igreja. Você não tem mais acreditado. De tanta coisa que veio sobre a sua vida e que está pesado, está uma carga pesada para você. Mas aquela mulher se esforçou, mesmo com pouca força que ela tinha no seu corpo. Rompeu aquela multidão e tocou em Jesus Cristo. Ei, use a pouca força que você tem para tocar no Senhor Jesus Cristo. Ah, irmã, mas eu já orei, eu já pedi, eu já busquei. Continue. Nem que for para você dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu preciso de um socorro. Senhor, eu preciso da tua ajuda. E Deus, Ele vai te responder. Toda a nossa vida, nós passamos por provação, por coisa difícil. Tudo tem um começo, tudo tem um meio e tudo tem um fim. E quando o Senhor Jesus, Ele diz basta para a nossa situação, ela tem que cessar. Ela tem que bater em retirada. E essa mulher tocando nas vestes do Senhor Jesus, eu acredito que ela tocou ali até com um pouco medo. Talvez as pessoas questionaram, né? Tipo, o que essa mulher tá fazendo agachada, né? Se ela tocou ali na orla do vestido, ou por que essa mulher tá esticando o braço ali? Ela não se importou com as críticas. Porque às vezes, não sei porque o Senhor tá tocando isso para mim falar, mas às vezes, por você ser uma pessoa inconstante, assim, espiritualmente falando, talvez quando você vai para a igreja, as pessoas desfazem de você. E lá vem de novo. Ah, aquela que vem e sai. Aquela que fica aqui um pouco, depois sai pro mundo, volta de novo. Deixa eu te falar uma coisa. Quem morreu por você foi Jesus Cristo. E é a Ele que você dá satisfação da sua vida espiritual. Rompa com tudo aquilo que tenta te impedir de chegar até Jesus. E toque nele pela fé. E você vai ver que o seu fluxo vai cessar. E essa mulher tocando no Senhor Jesus, e talvez ela tocou já ali e vou sair, porque ela não queria exposição, ela realmente queria aquilo que ela precisava. Porque aquela mulher poderia muito bem chamar a atenção de todo mundo ali: ô Jesus, eu estou passando por isso, eu quero ser curado. Não, que seria errado, como algum já chegou nele, igual o cego, que chegou nele: eu preciso ser curado, Senhor. Isso não era errado, mas ela estava ali tanto na sua fraqueza, ali tão sensível, tão se sentindo insignificante, mesmo porque as mulheres que passavam por esse período eram consideradas imundas. Imagine essa mulher, 12 anos. Eu acredito que dentro da casa dela, ela vivia separada em um lugar, porque ela não podia ter contato, porque naquela época isso era questão de impureza. As mulheres que ficavam nesse tempo de mensal, elas tinham que ficar separadas dos outros, porque era considerada impura. Imagine uma mulher agora, 12 anos, sendo considerada impura, sofrendo preconceito, os outros olhando para ela de cara feia. Então tudo que ela queria ali era a cura dela e sair dali. Mas é esses que o homem despreza, é esses que o homem não liga, é esses que o homem desfaz, zomba, ri. É esses que Jesus gosta. São os improváveis que Jesus gosta de estar perto, gosta de exaltar, porque são pessoas simples que não querem nada além de tocar em Jesus. E assim que ela tocou no Senhor Jesus, diz a palavra do Senhor que o fluxo dela parou, ela foi curada. E ela saindo dali, talvez ela se assustou quando Jesus disse. Aqui você pode ver no versículo 30, que diz assim: e logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? Agora você imagina, eu fico até um pouco assim emocionada. Como que Deus é tão grande e através da nossa fé e humildade a gente consegue tocar Ele. E aquela mulher talvez ficou ali, né, assustada. Meu Deus, ele percebeu, mas tanta gente, como que ele percebeu? É porque ela tocou nele com fé. Você pode ver, eu faço parte de uma igreja que Deus operou e opera milagres e maravilhas. E você vê uma multidão dentro da igreja.
E você vê ali, tipo, por exemplo, de 300 pessoas, sei lá, 20, 30 sendo curados. Porque aquelas pessoas tiveram fé, acreditaram. Porque infelizmente tem pessoas que vai para a casa do Senhor e fica, não sei não, acho que isso é combinado, acho que isso é pago. É claro que isso é devido às coisas erradas que tem dentro das igrejas que tem por aí. Tem muita igreja séria, mas tem muita igreja que só carrega o nome de igreja, mas não tem nada de igreja. Realmente agem de forma errada para enganar o povo, para próprio se promover, mas ainda existe igrejas sérias que Deus opera. E graças a Deus eu faço parte de uma igreja assim, que é conhecida por seus sinais e maravilhas. Então, você vê uma multidão de pessoas ali precisando das bênçãos do Senhor, mas nem metade das pessoas que precisam ali é curada, é liberta, é restaurada, recebe a vitória. Por quê? Porque apenas aquela quantidade de pessoa pequena tocou nele pela fé. É claro que o poder ele sai de Jesus, mas você só consegue tirar poder de Jesus através da fé. Pode ter certeza de uma coisa, se você tocar no Senhor com fé, mesmo com a sua pouca força, você insistir, passar um na multidão, passar outro, não olhar porque os outros estão olhando para você, estão falando de você, e você conseguir chegar em Jesus e tocar nele pela fé, eu creio que você vai ser curado do seu fluxo, independente da área que for, financeira, talvez uma porta que você precisa que seja aberta, não pode ser que não seja a porta de emprego, mas outro tipo de porta, talvez uma restauração no seu casamento. Você sabe o fluxo da sua vida. Creia, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus Cristo não mudou. Ele não mudou e nunca vai mudar. Quem muitas das vezes muda somos nós. Nem mesmo o diabo ele pode impedir de nós recebermos a nossa bênção se nós estivermos persistentes no Senhor. Ele cai por terra e nós recebemos, mas o único que pode fazer as bênçãos do Senhor se afastar da nossa vida somos nós mesmos. Então eu te dou um conselho nesta noite. Toque no Senhor pela fé. E isso que você está passando, você vai passar, vai enfrentar, como aquela mulher passou pela multidão e enfrentou, mesmo com pouca força, mas assim como ela ganhou a sua vitória, você também vai ganhar a sua vitória das mãos do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Essa palavra não chegou a você em vão. Talvez você esteja num momento de tanta aflição, de tanta dor, às vezes esteja mesmo sangrando por dentro do coração, devido a decepções, tristeza, amargura, mas o Senhor ele quer te tocar através dessa palavra. Ele quer que você receba essa palavra com fé, porque aquele que tem fé, ele recebe o toque do Senhor. Ela tocou no Senhor, ali no vestido do Senhor, ela tocou, mas o ato dela fez o poder de Deus tocar nela. Foi uma troca ali de toque. Ela tocou nas vestes de Jesus e o poder de Jesus tocou a vida dela e a curou. Creia, ergue a sua cabeça. Não fica chorando, choramingando, meu Deus, minha situação, meu Deus, olha o meu problema, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Toque nele pela fé. Deus faz coisas impossíveis acontecer. Eu sempre gosto de usar o exemplo de Lázaro, porque assim, tem um ditado que diz que enquanto a vida é esperança, e Lázaro, enquanto a vida é esperança para o homem, para Deus, até depois de morto ainda há esperança, porque Ele é o Deus fiel e verdadeiro. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você, para que Deus te dê uma noite de sono tranquila. Se você estiver me ouvindo durante o dia, que Deus te dê um dia tranquilo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus faça você romper a multidão, romper os obstáculos e tocar nele pela fé, para que você venha ser alcançada pelo Senhor. Deus, Ele não quer que nós vivemos uma vida cheia de tribulação, cheia de problema, de choro, de amargura, de cabisbaixo. Não. Há momentos de provação? Sim.
Não estou dizendo aqui para você, olha, se a partir do momento que você segue a Jesus, acabou o problema. Não, mentira de quem fala isso. Mentira de quem prega a palavra do Senhor dizendo, aceita Jesus e vai virar um mar de rosas a sua vida. Você não vai ter mais problema, todos os seus problemas vão acabar. Não, é mentira. Você vai passar por provação, vai passar por peleja, mas uma coisa é verdade. Se você estiver agarrado nas vestes do Senhor Jesus, em todas as coisas você é mais que vencedor. Ergue a sua cabeça. Não fica assim do jeito que o diabo quer que você fique, não. Cabisbaixo, triste por causa da sua situação. Fica assim não, porque Jesus tem solução para a sua vida. Amém? Quero orar por você. O Deus Todo-Poderoso e Fiel, Espírito Santo de Deus, eu quero orar, Pai, em favor dessa pessoa nesta noite. Deus, talvez essa pessoa tenha procurado solução em tanta coisa. Talvez essa pessoa tenha procurado, meu Pai, alegria em tanta coisa. Tem procurado, Senhor, a Tua cura em tantos lugares. Mas só o Senhor pode dar a cura, Pai. Só o Senhor pode tirar pela raiz o problema dessa pessoa, Pai. Deus, que essa pessoa venha erguer a cabeça dela. Arranca, Senhor, toda a angústia da vida dessa pessoa, Pai. Talvez o inimigo já colocou na cabeça dela para ela vir tirar a própria vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, visita essa vida. Porque o Senhor já morreu na cruz do Calvário por ela. O Senhor tem uma vida abundante para ela, Pai. Deus, eu não sei qual é o fluxo da vida dessa pessoa, mas o Senhor sabe. Faça, Senhor, que ela venha romper a multidão, que ela venha romper os obstáculos e que ela venha tocar no Senhor. E o Senhor possa atender, meu Pai, a fé dela por misericórdia, Pai. Deus, visita o lar dessa pessoa. Senhor, quantos lares que estão passando por tantas dificuldades, Pai. É o casal que não se entende mais. São os filhos que não se entendem com os pais que não se entendem com os filhos. Quantos lares, meu Pai, que não tem paz, não tem amor, não tem união, não tem alegria. É só briga, discussão, traição. Meu Deus, desfaça todo o laço do diabo. Talvez uma pessoa fez, Senhor, uma obra, Senhor, maligna contra esse lar. Para esse lar viver desordenado, viver, Senhor, bagunçado. Viver em plena tristeza, em plena discussão. Meu Deus, desfaça toda a obra do mal. Em nome do Senhor Jesus. Talvez essa pessoa recebeu palavras de maldição, Pai, contra o seu lar, contra o seu casamento. Deus, desfaça, quebra agora toda a palavra de maldição. Pelo poder que há no teu nome, meu Pai, nada que existe ao nome de Jesus. Deus, talvez essa pessoa esteja, Senhor, ao ponto de se separar. Ao ponto, Senhor, de jogar tudo para o alto. Em nome de Jesus, Pai, visita esse casamento. Restaura esse casamento, Senhor. Em nome de Jesus, restaura esse lar. Que essas pessoas venham a ser alcançadas pelo Senhor. Que essa família comece a ter a alegria verdadeira, Pai, que só o Senhor pode dar. A paz que excede todo entendimento, que só o Senhor pode dar. Deus, eu oro, Senhor, em favor das pessoas que precisam de uma porta de emprego aberta, Pai. Quantos pais de família, quantas mães de família que está precisando de uma porta de emprego, que está precisando trazer alimento para o seu lar, pagar o seu aluguel, pagar a sua água, pagar a sua luz. Senhor, entra com providência, Pai, porque o Senhor abre porta até onde não tem parede. Senhor, que esse currículo venha bater na mão certa, na empresa certa, e que a porta venha se abrir para esse homem, para essa mulher, para esse jovem, para essa jovem, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que essa família venha ter a tua proteção. Senhor, quantas notícias a gente vê de família sendo destruída por Satanás, Pai. De família, Senhor, sendo massacrada pelo diabo. Mas eu creio, Senhor, o Senhor pode entrar nesse lar agora através dessa oração, segundo a tua vontade. E pode trazer a paz a esse lar, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai.
Deus, quantas pessoas que o inimigo fica, Senhor, no ouvido, na cabeça dessa pessoa, pedindo para que ela venha se suicidar, pedindo para que ela venha tirar sua própria vida. Deus, ela não precisa disso, porque o Senhor já morreu por ela na cruz do Calvário. E o Senhor tem um amor tão grande pela alma dela, Pai. Se ela soubesse o amor que o Senhor tem por ela, ela não estaria nessa situação, Pai. Deus, o Senhor é a nossa alegria. Há momentos, sim, Deus, que nós acordamos tristes, amargurados, às vezes não tem nenhum motivo aparente. Mas se nós clamarmos ao Senhor, pedir ao Senhor graça, o Senhor vai restaurando a nossa alegria, vai restaurando a nossa saúde. Eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor está entrando com providência. Deus, talvez uma mãe está me ouvindo agora nesse momento. Talvez o seu filho está se preparando, Pai, para ir para uma balada, para ir para uma festa. E o coração dessa mãe já está apertado, Pai. Deus, visita esse jovem. Visita essa jovem, visita esse filho, essa filha, Pai. Desta mulher, dessa irmã que está, Senhor, clamando conosco nesse momento. Deus, livra de todo mal. Livra, meu Pai, de tudo aquilo que pode causar dor. Tanto a pessoa quanto a família, Pai. Se for uma pessoa, Senhor, viciada em bebida alcoólica. Deus, quantos lares que são destruídos, Pai, por causa da bebida alcoólica, Senhor. Quantos lares que são destruídos por causa das drogas, Pai. Por causa dos vícios em jogos. Meu Deus, entra com providência. Entra com providência, Senhor. Liberta essa vida, liberta esse jovem. Talvez esse pai, essa mãe já pediu tanto ao Senhor, Deus, que hoje ele venha tocar no Senhor pela fé, para que ele venha obter o milagre das tuas mãos, Deus. Oh, Espírito Santo da verdade, guarda a saída, a entrada e traga libertação a esse jovem, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Pai, eu quero orar, Senhor, em favor dos enfermos, daqueles que estão hospitalizados. Quantas pessoas que estão há mais de 30 dias internadas, Pai. Estão ali em estado de coma, Senhor. Meu Deus, estão loucos para voltar para o seu lar, para voltar para sua casa, para sua família, para o seu lar, para onde ele se sente bem, mas está preso pela enfermidade dentro desse hospital, em cima dessa cama, Senhor, dessa maca. Senhor, entra com providência, Pai. Talvez essa pessoa que está me ouvindo, não é ela que esteja internada, não é ela que esteja enferma, mas ela conhece alguém, visita esse alguém. Senhor, levanta esse alguém da UTI, levanta esse alguém, meu Deus, desse hospital. O médico pode ter desenganado, o médico pode ter falado que não tem mais jeito, que não tem mais esperança, que tem poucos meses de vida, mas o Senhor é o dono da vida. Deus, como eu mencionei Lázaro aqui na pregação, o Senhor ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias. O que o Senhor não pode fazer por alguém que está desenganado da medicina, Pai? Senhor, abençoa grandemente essa vida que está me ouvindo. E que ela venha dormir um sono tranquilo, um sono do justo. Pai, que ela venha sentir uma alegria tão grande agora. Que ela venha respirar fundo e venha crer que o Senhor é aquele que resolve todo e qualquer problema, Senhor. Senhor, alivia a carga emocional dessa pessoa. Talvez essa pessoa esteja com ansiedade a 1000, preocupada com isso, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquele problema, porque é aquela... Senhor, acalma o coração dessa pessoa, porque o Senhor está cuidando dela e da casa dela, Pai, e de tudo aquilo que pertence a ela. Abençoa grandemente esse lar e essa família. É o que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida. E eu não estou falando isso por costume de linguagem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não, que Deus verdadeiramente abençoe a sua vida. Abençoe o seu lar. E que você venha ter momentos de refrigério na presença do Senhor. E que a sua boca venha se encher de riso. Em nome de Jesus, amém? Para você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Se
Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, para que mais vidas venham a ser alcançadas pela palavra do Senhor, por uma oração. Quantas pessoas que não estão precisando de uma oração, de uma palavra. Deixe o seu like para que o YouTube venha apresentar esse vídeo para mais pessoas e que o Evangelho de Cristo venha a ser proclamado a toda criatura. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.